Bom, primeiramente eu queria agradecer pela possibilidade de estar presente no segundo simpósio da União Nacional dos Juízes Federais, a ser realizado no dia 21 de junho, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Quero agradecer pela possibilidade de estar presente nesse simpósio e também pela possibilidade de falar aqui de Recife, Pernambuco, para vocês. Meu nome é Hélio Silvio Orem Campos, eu sou juiz federal da Seção Judiciária de Pernambuco desde 1993. Sou professor universitário da graduação, do mestrado e do doutorado da Universidade Católica de Pernambuco. Tenho um grupo de pesquisa, política e tributação, registrado no CNPq desde 2004. A minha apresentação vai girar em torno do tema As Cortes Constitucionais e a Dinâmica do Poder. Se eventualmente vocês gostarem dessa breve apresentação, eu sugiro que vocês procurem na série de monografias do Centro de Estudos Judiciários o livro Poder da Lei versus a Lei do Poder. E também, portanto, isso foi publicado em Brasília, na sede do SESG, Centro de Estudos Judiciários, e também foi publicado em Portugal, na revista O Direito, uma revista que tem cerca de 150 anos, na Universidade de Coimbra, da Almedina, também o mesmo artigo, As Cortes Constitucionais e a Dinâmica do Poder. Esse artigo, esse texto, ele faz um estudo comparativo sobre como é que surgiram os tribunais constitucionais e também como é que surgiu o controle judicial de constitucionalidade, porque não foi sempre assim. Vou fazer esse estudo a partir dos Estados Unidos, depois tentando demonstrar como essa experiência norte-americana no início do século XIX teve uma fortíssima interferência na experiência europeia, tanto do início do século XX quanto a atual. Os tribunais constitucionais são uma realidade recente na estrutura que atualmente possuem. Tá bem? Começo falando do caso Marbury. Em 1803, houve um famoso caso nos Estados Unidos, Marbury versus Madison. O juiz Marbury foi nomeado magistrado de um tribunal de distrito por um presidente, à época John Adams, presidente conservador dos Estados Unidos. Só que esse presidente estava em final de mandato e foi derrotado pelo republicano Thomas Jefferson na luta pela Casa Branca. E o que ocorreu? Madison, ele foi designado secretário de Estado do Thomas Jefferson. E aí não queria confirmar a referida nomeação do presidente Adams, que havia sido derrotado nas eleições, não conseguiu se reeleger. Foi aí que surgiu o juiz-presidente John Marshall. Ele não tinha muito tempo, ele ficou muito tempo como presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas aqui ele ainda não tinha muito tempo. Ele tinha um forte tiz político, mais do que jurídico. E esse é um marco doutrinário. Como assim? O juiz da Suprema Corte, o Marshall, com base no artigo 3º da seção 2ª, número 1, e artigo 6º das seções 2 e 3 da Constituição norte-americana, entendeu que essa matéria poderia sim implicar em discussão se há ou não há confronto, se havia ou não havia confronto entre a Constituição e a norma infraconstitucional. Portanto, disse que isso era possível, foi dito isso pela primeira vez. Contudo, ele não decidiu o caso. Ele mandou para os tribunais estaduais a decisão do caso. Então, note que ele, embora tendo reconhecido que na colisão entre a Constituição e a norma subconstitucional, essa matéria poderia sim ser analisada pela Suprema Corte norte-americana, no caso concreto, a Suprema Corte norte-americana não decidiu e remeteu para tribunal estadual. Pois bem,
Então, esse é um caso paradigmático. Havia uma contenda política ao lado da questão jurídica, quando do surgimento do controle judicial de constitucionalidade. E note que essa postura adotada por Marshall não representava, na época, no início do século XIX, uma ideia dominante. Tanto é assim que essa decisão, tomada em 1803, ela não foi, por exemplo, ratificada num outro caso, Iking versus Raub, de 1825. Aliás, a decisão foi em direção oposta. Não teria competência, foi a conclusão de Judicial Review. Outro mito que me parece também, já de início, deva ser quebrado, sobre a doutrina Marshall, presidente da Suprema Corte norte-americana, é a figura dos meios de atualização analógica. Normalmente, há a ideia de que seria possível aos juízes um papel excepcional de interferência política, como assim? Dando às palavras da lei, no caso da Constituição, uma nova interpretação daquela interpretação originária, de algum modo reescrevendo, através da interpretação, a Constituição. Alguns chamam isso de adaptacionismo, mas note, isso efetivamente não ocorreu sempre. Tanto assim que em um outro caso, em um outro precedente do próprio Marshall, Gibbons versus Ogden, não funcionou dessa maneira. Se entendeu que não caberia essa atualização analógica pelo controle judicial. E a partir daí, note, começou a existir nos Estados Unidos um confronto entre os chamados atualistas e os originalistas. Por exemplo, em 1819, no precedente M.S. Culloch versus Maryland, foi dito que, ao contrário do que foi falado há pouco, no caso anterior, deveria sim haver adaptação ao tempo, ao novo tempo. Se a Constituição foi feita em um determinado momento, mudando o momento, mudando o tempo, aos juízes era possível adaptá-la. A resposta contra esse precedente, veio dos originalistas, também chamados literalistas, dizendo, olha, se é para mudar a Constituição, emende a Constituição, e não reescreva através da interpretação. A isso, os adaptacionistas responderam que o Supremo só estaria aplicando a Constituição, o texto constitucional, se efetivamente houvesse sim a dedução, a verificação das consequências naquela atualidade. Não parou, continuou. Essa questão dessa guerra de argumentos efetivamente continuou, porque foi dito, olha, se os juízes são os guardas da Constituição, se eles devem atualizar a Constituição aos novos tempos, quem guardaria a população, o povo desses guardas? Quem guardaria o guardião da Constituição? Quem guardaria a Constituição perante os seus guardiães? Note que aí já se fala em limite ao chamado ativismo judicial. Mas os atualistas diziam, olha, esperar pela emenda, como vocês estão falando, significa um processo extremamente moroso, um processo demorado, e isso não é compatível com os tempos modernos de tanta agilidade, de tanta rapidez. Portanto, você poderia, impedindo o atualismo do texto constitucional, da lei fundamental, jogar aquele texto a condição de documento morto. Bom, o fato é que o Supremo Tribunal Federal norte-americano quer você defenda, eu apresentei alguns argumentos, os atualistas, quer você defenda os chamados originalistas. O Supremo Tribunal Federal norte-americano aparece com um papel de profundo realce na vida política dos Estados Unidos. Dou alguns exemplos. Na consolidação da natureza jurídica dos poderes da União nos Estados Unidos. O que é da União e o que é dos Estados? A Suprema Corte vem tendo, desde essa época, final do século XIX, século XX, um papel fundamentalíssimo. Limites do mecanismo do checks and balances. Em que medida, o que os poderes podem, efetivamente, ou não podem fazer. Afora os chamados, as decisões relativas aos regimes econômicos. Durante a Grande Depressão,
O New Deal, por exemplo, teve uma participação intensa, ele foi formado em grande medida na década de 20, na década de 30 nos Estados Unidos, a partir das decisões da Suprema Corte. Agora, é claro que a discussão central nisso tudo, ao que parece, é a palavra-chave que resume essa guerra de argumentos é independência. O que se fazer para dar independência aos juízes? Quais os mecanismos que devem ser dados aos juízes para que eles consigam decidir com independência, sem medo das pressões políticas, econômicas ou de outras ordens? Portanto, é a construção da independência judicial, dos mecanismos de independência judicial que efetivamente ratificam a força em favor da democracia, não em favor dos juízes, desta ideia de Suprema Corte protegendo a Constituição. Pois bem, um dos mecanismos é a vitaliciedade. A Constituição norte-americana, embora não fale em vitaliciedade dos juízes, como fala a Constituição brasileira, embora a Constituição brasileira tenha uma vitaliciedade até uma determinada idade, fala que os juízes devem ser juízes enquanto bem servirem. A ideia, portanto, vem nessa lógica, enquanto bem servirem. O que significa, efetivamente, enquanto bem servirem? Vem se compreendendo que, em torno dessa frase, pretende-se a proteção contra pressões, inclusive do Congresso norte-americano e proteção de outras ordens. Então, a vitaliciedade é colocada como um mecanismo de independência. A remuneração dos juízes, de modo que o Congresso não possa baixar a remuneração dos juízes de maneira que forcem aos mesmos juízes a pedir demissão. Então, também essa é uma garantia de independência do órgão judicial. Bom, mas embora haja independência do órgão judicial através da remuneração dos juízes, através da vitaliciedade, é de se ponderar que num livro muito famoso chamado O Federalista, na verdade, num conjunto orgânico chamado Federalista, no artigo 78, Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, do constitucionalismo norte-americano, fala que é necessário também tomar cuidado com a superioridade do judiciário em relação ao legislativo. A lei básica deve prevalecer, mas o poder judiciário não deve ter essa postura de superioridade. Não deve haver o que eles chamavam, os pais fundadores, de governo dos juízes. Founding Fathers. Os pais fundadores desconfiavam do potencial caráter tirânico e indesejado do surgimento de uma supermagistratura federal. Note que é por isso, no artigo 3º do texto de 1787, do texto da Constituição norte-americana, falava assim, Congresso com competência para, por lei, organizar a estrutura dos tribunais federais. Então, uma maneira para evitar o governo dos juízes era atribuir ao Congresso a competência constitucional para, por lei, organizar a estrutura dos tribunais federais. Então, note que essa construção, ela continua sendo feita atualmente. E quando se diz isso atualmente, é porque é atualmente mesmo. No século XXI, estão sendo feitas novas constituições dos países do leste europeu. E todos esses temas estão sendo desenvolvidos na formação da Constituição dos países do leste europeu. Porque eu quero lembrar que o chamado Estado de Direito dos países do leste europeu, dos países socialistas, o chamado Estado de Legalidade Socialista, de alguma maneira, nele não vingou a fiscalização jurisdicional autônoma das leis. Então, perceba que no Estado de Legalidade Socialista não vingou a fiscalização jurisdicional autônoma da constitucionalidade das leis. E como é que essa fiscalização jurisdicional efetivamente começou na Europa? Por forte influência, cerca de 120 anos depois, do caso Marbury, aquele sobre o qual falei. Foi na confecção da Constituição Austríaca de 1920 que, em 3 artigos, esse controle de constitucionalidade através de um órgão especial começa a tomar forma. No artigo 89 da Constituição Austríaca, no artigo 140 e no artigo 188. Nesses 3 artigos da uma Constituição cujo projeto foi formulado por Hans Kelsen, nós verificamos a existência, ao lado de tribunais ordinários, um tribunal
Especial. Note que esse Tribunal Especial, o Tribunal Constitucional, poderia sim analisar a validade de uma lei. No artigo 140, por exemplo, fala-se em análise da inconstitucionalidade de leis provinciais e inconstitucionalidade de leis federais. E no artigo 188, adicionado por uma emenda de 30 de julho de 1925, se diz também que era possível, além dessa inconstitucionalidade de leis provinciais e federais, haver análise da inconstitucionalidade de projetos de lei. Então, note, projetos de lei também. Mas foi a partir de 1929, com a chamada Lei de Reformas da Constituição Federal Austríaca, que o Tribunal Constitucional ficou claro que efetivamente ele, um procedimento, poderia decidir sobre a inconstitucionalidade de leis federais e provinciais mediante petição, ou do Tribunal Supremo, ou do Tribunal Supremo Administrativo. E aqui é mais uma questão que eu coloco à análise de vocês. Se nós deveríamos ter um Tribunal Constitucional e um Supremo Tribunal de Justiça, com competências distintas. O Supremo Tribunal Federal via ser um Tribunal Constitucional com competência distinta de um Supremo Tribunal de Justiça, como em alguns países europeus efetivamente ocorre. Estou citando aqui o exemplo de 29 da Áustria, vou citar outros. Olha que já em 1928, Hans Kelsen, e eu sei que vocês devem conhecer Hans Kelsen, é um dos juristas mais famosos do século XX, no Instituto Internacional de Direito Público, disse que uma das funções do Tribunal Constitucional era permitir à minoria derrotada do corpo legislativo discutir a inconstitucionalidade da lei no Poder Judiciário. Então, note que uma minoria derrotada no parlamento poderia, argumentando com a inconstitucionalidade daquela norma aprovada, vir a derrubar a norma que a maioria efetivamente impôs. Continuo dizendo que efetivamente é possível observar que isto não está concluso, é uma obra em construção. E para mostrar que existe uma obra em construção, eu pego aqui o exemplo do Tribunal Constitucional Português. Como é que o Tribunal Constitucional Português surgiu? Lembrando que até o idioma que nós falamos é o português. Portanto, nós temos uma aproximação cultural com Portugal. Vale a pena observar como é que isso efetivamente ocorre. O Tribunal Constitucional Português, ele começa a ser apontado na Lei 28, de 15 de novembro de 82. Veja como é algo recente. Pois bem, e esta lei de 82 vem sofrendo importantes alterações. Por exemplo, através da Lei 85, de 7 de novembro de 89, e através da Lei 13A, de 26 de fevereiro de 98. Perceba como é recente essa realidade. Todas elas tratando da estrutura e do funcionamento do Tribunal Constitucional. Logo, não é cláusula pétrea, não é um núcleo inalterável a discussão sobre estrutura e funcionamento de um Tribunal Constitucional. Se temos aqui o caso de Portugal, com reformas em 98, por exemplo. Pois bem, e dentro dessa reforma, eu vou apontar como fonte originária, que é fundamental nós apontarmos uma fonte crível, a apresentação que o ministro para Assuntos Parlamentares, o atual presidente de Portugal, na época ministro para Assuntos Parlamentares, Marcelo Rebelo de Sousa, fez na Assembleia da República, no plenário da Assembleia da República, quando da proposta 132, tratando da organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional. Isso está inserido no Diário da Assembleia da República, segunda legislatura, segunda sessão legislativa, primeira série, número 134, de 8 de outubro de 82. Portanto, quem quiser pesquisar, confirme o que eu vou dizer de hora em diante. Registros históricos. Diz ele, de início, a Europa tinha uma aversão ao controle de constitucionalidade. Prevalecia o parlamento. Aquilo que disse o parlamento deveria ser mantido. Esse é o primeiro momento da história constitucional da Europa, sobretudo aquela com matriz na Revolução Francesa de 1789. Depois passou para o controle por órgãos estritamente políticos. Então, quem podia fazer o controle de constitucionalidade da norma adveniente do parlamento era o próprio parlamento. Essa é a segunda etapa. Depois houve uma influência do direito norte-americano concreto, análise da constitucionalidade no caso concreto. Isso existiu na Europa.
Até que uma nova fase surgiram os tribunais constitucionais, como tribunais especiais para se fazer essa análise. Então note que na Europa, com matriz na Revolução Francesa, nós temos, a partir de 1789, uma linha liberal, aquela que falava na soberania do parlamento, o primado indiscutível da lei, e isso provocou várias constituições, inclusive no século XX, que ou excluíam a fiscalização de constitucionalidade das leis ou cometiam a órgãos essencialmente políticos, ao parlamento, nomeadamente ao próprio parlamento. Na França, por exemplo, até 46, apenas as constituições dos anos 8 e de 1852 previram a fiscalização de constitucionalidade, atribuindo-lhe a órgãos políticos. Então, ou não havia fiscalização ou era atribuída a órgãos políticos. Mas também a Revolução Francesa adotou feição antiliberal. Havia dois posicionamentos à época da Revolução Francesa. E aí falava-se em, efetivamente, um governo convencional de concentração de poderes. Então, note que o sistema de fiscalização de constitucionalidade por tribunais não remonta à história da própria Europa. Não tem matriz francesa. Tem matriz norte-americana, especialmente aquela que apontei nos Estados Unidos, o caso Marbury versus Madison, desde 1803. Ocorre que entre as duas guerras mundiais começou a surgir a fiscalização jurisdicional na Europa de constitucionalidade, sob forma difusa, feita, portanto, por vários tribunais, muitas vezes cumulativamente com a fiscalização clássica pelo parlamento. É o caso do direito suíço, norueguês, dinamarquês e grego. Note que vale lembrar que, especificamente nesses estados que eu citei, o controle jurisdicional surge sem disposição constitucional expressa. Não havia dispositivo constitucional expressa. Entre 1920 e 1931, os tribunais constitucionais começam a surgir na Áustria, na Tchecoslováquia e na Espanha. Portanto, antes da Segunda Guerra. Só que houve um intervalo durante a guerra em termos de controle de constitucionalidade, ao ponto de que, na Itália, de 48 a 56, tentou-se retornar a esse tipo de controle de constitucionalidade. Portanto, estados que tinham experimentado a fiscalização jurisdicional difusa, no caso concreto, passaram a concentrar num só tribunal, chamado Supremo Tribunal. É o caso da Irlanda e do Japão. Ou num tribunal constitucional, assim denominado. É o caso da Alemanha, do Chipre e na Turquia de 1961 e na Grécia de 68 e na Espanha, que é mais ou menos simultânea com Portugal. Lembro que Portugal surge nos anos 80 com fortes modificações até em 98. Bom, basicamente, quero lembrar também que nos estados de legalidade socialista, controle, fiscalização jurisdicional não vingou, exceto na Iugoslávia. Enfim, os tribunais constitucionais são recentes, são várias as formas de encarar esses tribunais. Eu quero apenas lembrar que, no que diz respeito à composição, o comum é a acumulação de magistrados na Europa, é a acumulação de magistrados de carreira com personalidades políticas e jurídicas. O problema é que, se um determinado governo, que tem, via de regra, a maioria parlamentar, ele escolhe um juiz, como é que se pode falar em garantia de apartidarismo? Essa discussão foi muito posta insistentemente na Europa. Como eu posso falar em apartidarismo se os juízes de um tribunal são escolhidos por um governo que tem maioria parlamentar? Lá eles chamam, entre aspas, negócio consciente das forças partidárias, o almocismo. São nos almoços que os juízes são efetivamente escolhidos para serem postos na máquina de votação do plenário. A expressão é deles, havendo assim uma certa partidarização dos juízes do Tribunal Constitucional. Já que há uma partidarização, para aqueles que admitem que assim o seja, que pelo menos haja uma proporcionalidade por cada partido. Que haja uma proporcionalidade por partido. Notem que eles dizem que esse tema da escolha dos juízes dos tribunais constitucionais é uma questão passional. Então, o que fazer para essa questão
ocupacional via a ser reduzida, racionalizada. Algumas restrições. Eles falam, primeiro, em restrição de idade, que se estabeleça uma idade mais elevada para os juízes dos tribunais constitucionais. Depois, formação intelectual, que efetivamente se atribua uma formação intelectual, tanto prática quanto teórica, diferenciada para a escolha desses juízes. Outra questão, que não se exerça outras atividades profissionais. Então, se efetivamente os ministros das Cortes Constitucionais, essa é uma questão colocada em voga, não exerçam esses ministros outras atividades profissionais, mas que as questões principais estejam destinadas a maiorias qualificadas, os temas centrais de Estado estejam com maiorias qualificadas. Que se tome muito cuidado com a criação de obstáculos processuais para não se analisar o mérito das demandas, porque, via de regra, os obstáculos processuais jogam com as desigualdades econômicas. Pessoas mais pobres não conseguem superar os obstáculos processuais para terem essas matérias analisadas por essas cortes constitucionais. Enfim, a ideia base é evitar que o poder, quer econômico, quer político, tenha sempre razão. O que fazer diante dessa atitude de desconfiança decorrente dessa eleição indireta dos juízes, indicada pelo governo, juízes indicados pelo governo, passando pela maioria parlamentar do próprio governo. Note bem, outra maneira de evitar que isso crie problemas ainda maiores é fazer com que os tribunais não julguem por composição reduzida, não julguem por sessões ou câmaras. Julguem sempre pelo plenário. As principais questões sempre sejam atribuídas ao plenário, evitando-se assim o que eles chamam de mini-tribunais constitucionais. As sessões, ou turmas, ou câmaras, que efetivamente funcionem nesses tribunais. Note bem, se a solução for mandato, lembre-se que dentro de uma democracia, cargos técnicos científicos, concurso público. Cargos políticos, mandatos. Dentro de uma democracia, cargos políticos têm mandatos. Se mandatos para os tribunais constitucionais, que esses mandatos não impliquem em recondução por mais de uma vez, que não haja recondução. Se diz, olha, mas às vezes é necessário que haja recondução por falta de técnicos especializados ou por esses técnicos especializados não pretenderem aceitar esse convite. Bom, é de bom alvedrio não fazer recondução e não prolongar esses mandatos, no máximo 12 anos. Por exemplo, Portugal, 9 anos. Mandatos excessivos são evitados pelos tribunais constitucionais europeus. Por exemplo, Portugal, 9 anos, não renovável. Em Portugal, 13 juízes compõem o Tribunal Constitucional, 6 juízes designados pela Assembleia da República entre os juízes de tribunais, entre os juízes de carreira. Então, dos 13 juízes, 6 entre os juízes efetivamente de carreira. Eu sei que já avancei bastante no tempo, eu quero novamente agradecer ao convite da Unajuf por estar aqui, tendo a oportunidade de conversar com vocês sobre os tribunais constitucionais. Quem quiser aprofundar sobre isso, tem esse meu artigo, por exemplo, na revista O Direito, tem também na série de monografias do SEGE, e efetivamente eu considero esse assunto um assunto que merece toda a atenção. Olha, gente, muito obrigado por terem me escutado e que o congresso de vocês caminhe e seja muito produtivo. Muito obrigado.